Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vamos então iniciar a nossa reunião em família para nos debruçarmos sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o seu Evangelho, por forma a podermos compreendê-los melhor e pô-los em prática na nossa vida. Não se esqueçam de colocar sobre a mesa a jarra com a água e os copos em número idêntico ao das pessoas que estão a participar na reunião, para prepararmos o nosso ambiente, para nos abstrairmos dos nossos problemas do dia a dia e para prepararmos a nossa reunião. Vamos iniciar com uma canção. Página 30. É Jesus quem nos dá luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura e pesada, ninguém esconde seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem perigos e sem dores. Se esquece que a lei é justa e que a vida a favores, pagamos erros e sem gosto, devemos é cantar louvores. É Jesus quem nos dá luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Basta pedirmos ao Senhor pelos que sofrem frio e fome, e todos quantos sentem dor, por dores que já terminam. Pedimos pelos sóis do mundo, que não vivem na solidão. Dá-lhes a paz e amor profundo, e força para fugir do mal. É Jesus quem nos dá luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude de Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se caminha para o mal. Nós te pedimos ao Senhor que o bem se possa conduzir e dessa forma evite a dor que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a maior guarida.
Querido Deus, nosso Pai, Mestre amado Jesus e queridos benfeitores, amigos da espiritualidade maior, que se encontram conosco em nossos lares e junto a cada um de nós que nos assiste nesse instante. Nós gostaríamos de agradecer, Pai amado, por todas as bênçãos recebidas, por teu amor infinito, por tua infinita misericórdia, que toca no coração de cada um dos teus filhos e que nos dá, Senhor, a oportunidade de cada encarnação aprender, recomeçar, após cada queda, cada desafio, cada dor e sofrimento. Mas somos-te imenso gratos pela bondade do Mestre Jesus, com o seu exemplo de amor, com o seu exemplo de caridade, atendendo a todos os teus filhos nos diferentes mundos desse imenso universo. Te pedimos nesse momento que abençoe nosso planeta, que passa por o processo de transformação. E essa transformação, Mestre Jesus, começa cada um de nós, começa em cada um dos corações destes filhos teus, que possamos sintonizar no dia de hoje e aprender mais do Evangelho do nosso Mestre Jesus, que possamos estar juntos em pensamentos e em oração. E que seja feito, Pai, a vossa vontade, hoje, agora e sempre. Assim seja. Mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá, como o vosso, designados pelo Senhor, para expiação e provas, mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário que viaja pelo espaço à procura de uma casa comum arrasta consigo os mundos primitivos de exílio, de provas de regeneração e de felicidade. Foi-vos falado desses mundos, onde a alma que nasce é colocada e, apesar de ignorante do bem e do mal, pode caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Foi-vos dito que a alma é dotada de amplas faculdades para praticar o bem, mas, infelizmente, há as que sucumbem a Deus. Não querendo aniquilá-las, permite-lhes ir para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, se depuram, se regenerem e voltarão dignas da glória que lhes está destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende aí encontra a calma e o repouso, acabando por se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Não há mais o orgulho que faça calar o coração, não há mais vontades que o torturem, nem raiva que o sufoque. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade preside às relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo as leis. Aí, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas é a aurora da felicidade. O homem ainda é de carne e, por isso mesmo, sujeito a vicissitudes, de que só são libertos os seres completamente desmaterializados. Tem ainda provas para suportar, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são muito felizes, e muitos de entre vós ficariam satisfeitos de os habitar, porque é a calma depois da tempestade, a convalescência depois de uma cruel doença. Mas o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor o futuro de que vós, entende que há outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos.
quando a morte houver de novo ceifado os corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta pairará sobre todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, mas o sentido de um perispírito puro e celeste, aspirando as emanações do próprio Deus, nos perfumes de amor e caridade que se expandem do seu seio. Mas, infelizmente, nesses mundos o homem é ainda falível e o espírito do mal não perdeu por completo o seu império. Não avançar é recuar, e se não for firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e terríveis provas. Contemplem então a abóbada azulada, à noite, à hora do repouso e da oração, e entre essas esferas inumeráveis que brilham sobre as vossas cabeças, procurai aquelas que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Isto é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. A mensagem de hoje está no livro Bem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografia de Bernardo Costeiro. E tem como título Beleza. Muitas vezes ressaltam à tua vista pessoas que anotas de grande beleza, de acordo com os padrões de avaliação social. Quantas vezes apenas mostram máscaras com que se envolvem para se tornarem admiradas e cobiçadas? Medita, reflete sobre ti mesmo, ti mesma. Olha-te no espelho da alma e sê tu mesmo, tu mesma, procurando arrancar as ervas daninhas que tantas vezes te fazem sofrer. A verdadeira beleza é a que transpira do aperfeiçoamento moral que consigas, seguindo as diretrizes que Jesus te reserva na sua boa nova. Bem, muitas vezes ressaltam dúvidas sobre o que se deve considerar bem. Se deve considerar-se adjetivando os atos ou se deriva para o plural estribado na matéria. Cultiva na tua ação diária o que deva ser útil na tua existência, de forma superior, voltado para a solidariedade e fraternidade. O bem deve ser a respiração da alma, enquanto presa aos liames da evolução, no abençoado corpo físico, forma de exercitar-te para os ditames superiores do espírito em marcha para Deus. As leituras deste capítulo das moradas na casa do Pai são leituras para muitos cristãos ou para muitas pessoas que as ouvem, provavelmente consideradas como talvez orientações apenas místicas, apenas de quem acredita naquilo que os espíritos dizem. Nós acreditamos porque somos espíritas. Quando Jesus fala nas moradas na casa do Pai, não disse, de facto, tudo aquilo que podia dizer para os seus conhecimentos. Mas, à época, os discípulos e o povo eram pessoas simples, sem cultura, sem capacidade, sem conhecimentos. E ele entendeu que não deveria aprofundar muito este tipo de ensinamentos. Veio o Consolador, como ele também prometeu, para nos dizer e para nos lembrar tudo aquilo que à época não foi dito. E vamos sabendo, portanto, que as moradas da casa do Pai são esses mundos também, onde todos nós vamos, provavelmente muitos de nós, poder morar, poder habitar. Estamos na Terra, segundo nos dizem os Espíritos, nesta transição, na passagem do mundo de expiação e provas, para este mundo dos regeneradores, como a leitura falava. Mundo regeneradores, onde nós vamos reencarnar, ainda com corpo, ainda ligados à matéria, porque precisamos de passar mais algum tempo antes de subirmos o patamar do progresso que estiver ao nosso alcance. Dizem-nos que teremos os mundos felizes a seguir e, por último, atingiremos, então, os culminares dos mundos divinos, onde compreenderemos o Criador. Mas estes mundos de regeneração
É uma hipótese, é uma possibilidade que está a acontecer, segundo nos dizem os imortais, para que todo o homem, toda a mulher na Terra possa aproveitar. Não só aqueles que têm corpo, mas é muito provável que aqueles que estão a reencarnar estejam nessa condição do aproveitamento. Estas confusões que verificamos no mundo Terra atualmente, estas confusões, estas barbáries, estas situações que são consideradas quase que anacrónicas e impossíveis de acontecer num século que nós esperávamos fosse mais adiantado, são situações inerentes àquilo que é o próprio avanço do progresso de cada espírito, espírito que esteja no corpo ou espírito que esteja para reencarnar. Então, que tenhamos nós condições de poder passar a todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que eventualmente ainda desconheçam estas realidades doutrinárias que o mundo espiritual nos vai colocando, que possamos ouvir, possamos entender, que possamos ter a vontade, todos nós, de poder aprender um pouco mais, de procurar para achar. O Espiritismo é isso, é essa divulgação sublime que lembra a mensagem de Jesus e esclarece todas as coisas. É o convite ao homem da atualidade, para que amanhã não se apresente como que desconhecedor de realidades que já estão aqui presentes há mais de 165 anos, ou pelo menos à volta desse tempo. Tenho que a vontade dos bons amigos espirituais, dos nossos irmãos orientadores, continua a dar-nos essa força, essa capacidade para nós aqui na Terra podermos ter estas oportunidades de poder abrir a mente de cada um, para que cada um busque aquilo que é o seu próprio caminho, porque progrediremos sim, mas segundo aquilo que é o nosso esforço. Capaz dos bons amigos que estão connosco sempre e quando nós os chamamos, continuam a ajudar-nos nesta reunião de família que todas as semanas fazemos. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo vai-nos mostrar aquilo que serão os mundos regeneradores. O Espírito Santo Agostinho veio-nos, por assim dizer, revelar mais uma daquelas que será a morada do Pai, que criou para que todos nós, seus filhos, pudéssemos efetuar a nossa trajetória evolutiva, pudéssemos progredir até atingirmos a perfeição. Desta leitura, eu queria apenas ressalvar a questão que é aqui colocada, mostrando que os mundos regeneradores são mundos que servem de transição entre os mundos de expiação e provas e os mundos felizes. A Terra ainda é um mundo de expiação e provas, mas não o será por muito mais tempo. Estamos numa fase em que a transformação vai processar-se e a Terra vai passar a ser um mundo de transição, um mundo regenerador. E nem todos os espíritos poderão continuar a sua evolução neste mundo, porque, conforme nós compreendemos, cada um se esforça e produz de maneira diferente. E, portanto, haverá aqueles que aproveitam as reencarnações para se modificarem, para se melhorarem, para se tornarem cada vez melhores pessoas, e existem aqueles que não se esforçam, que não procuram essa transformação moral e que ainda permanecem como que estacionados em situações onde os bens espirituais não são os mais importantes. Nós sabemos que os dois primeiros níveis, os mundos primitivos e os mundos de expiação e provas, a maioria dos espíritos ainda tem uma prevalência maior sobre os bens materiais em detrimento dos bens espirituais. Mas já existem entre nós, espíritos,
que se preocupam mais com os bens espirituais, com a bondade, com a caridade, com a solidariedade, com a fraternidade e que, portanto, servem de exemplo a todos nós como forma daquilo que nós deveríamos exemplificar, deveríamos também colocar em nossas vidas. E esse conjunto de espíritos provavelmente continuará o seu trajeto evolutivo na Terra, quando ela passar a mundo regenerador ou de regeneração. E muitos haverá que também, não tendo ainda desenvolvido totalmente essas qualidades para a prática do bem, estão já num outro entendimento, numa outra vontade, numa outra perspectiva de se modificarem. E por isso é que Santo Agostinho nos dizia que estes mundos ainda eram, os seus habitantes ainda eram de carne, portanto ainda será um mundo muito parecido com o mundo que nós conhecemos atualmente, mas em que a palavra amor estaria escrita nas frontes da maioria deles, e onde deixaríamos de ter expiações, mas, no entanto, continuaríamos a ter provas, e em que o espírito do mal não haveria sido totalmente erradicado, o que significa que ainda existirá o mal, ainda existirão espíritos mais atrasados na caminhada evolutiva e, portanto, vai ser um mundo em transição para aquilo que será um mundo feliz. E aí sim, no mundo feliz, nós já teremos a supremacia dos bens espirituais em detrimento dos bens materiais, porque também deixaremos, conforme também nos é transmitido nesta leitura, de ter uns corpos materializados. E será o perispírito que será a constituição do nosso corpo, por assim dizer. Cada vez mais desmaterializado, a caminho do mundo divino, que será a última etapa da nossa evolução. Então, ligando agora estes conhecimentos com a segunda leitura, que falou da beleza, lembrar que a beleza não é algo que diga respeito somente ao corpo físico. E não é essa a beleza material a mais importante. A verdadeira beleza é dos sentimentos, é das qualidades espirituais que nós vamos conquistando e pelos quais nós vamos lutando e trabalhando. E, portanto, fazer o bem, como também ficou referido nessa leitura, deve ser o propósito de todos nós em todos os dias. Se nós nos habituarmos a praticar o bem, a fazer o bem, certamente que a nossa beleza interior será uma realidade. E não olhar para a palavra bem como algo material, como algo que é uma propriedade nossa, porque como Jesus também nos ensinou, nós, quando partirmos, não levaremos connosco os bens materiais, porque, como é natural, o mundo para onde nós iremos não é um mundo material. Então, a reflexão de hoje deve nos concitar a estes conhecimentos e a esta informação para sabermos, então, se temos nos esforçado o suficiente para continuarmos a nossa trajetória evolutiva neste lar, neste planeta, nesta morada que é a Terra, e se não, teremos que mudar para um mundo diferente para prosseguirmos a nossa caminhada. Meu Deus, nosso Pai, e meu Jesus, Mestre, que sois o caminho, a verdade e a vida, que sois o nosso modelo,
nós suplicamos nesta noite, Senhor, por toda a humanidade, por todos os homens e mulheres, crianças, nossos irmãos que sofrem das mais diversas formas, muitos deles sofrimentos atrozes, sofrimentos com dor sem nome, sem uma palavra amiga, sem um consolo, sem conhecer a tua verdadeira doutrina, porque só ela nos consola, Senhor. Só ela nos ajuda a compreender e a aceitar que tudo aquilo que nos causa dor, que nos causa sofrimento, que nos causa tristeza, é o remédio que cada um de nós necessita para podermos mudar, para podermos evoluir, corrigindo-nos e assim, com a nossa modificação, podermos resgatar, Senhor, o passado que erramos, muitas vezes também muito e muito erramos, e por isso é justo. Isso dá-nos força, dá-nos fé, para aceitar com resignação, com resiliência. Mas tantos, talvez a maioria, Senhor, dos nossos irmãos, não te conhecem verdadeiramente, não conhecem os teus ensinamentos. Por isso suplicamos por todos eles, Senhor, para que os bons mensageiros em teu nome os possam socorrer e possam também levar a nossa prece, as nossas vibrações de amor sinceras, para que possam ajudar esses irmãos e irmãs que mais necessitem, onde quer que eles se encontrem. Pedimos a tua misericórdia infinita também, Senhor, para todos os outros que são a causa do sofrimento, porque esses, Senhor, estão a servir da lei, como disseste e nos ensinaste, como fizeres, acharás, pagaremos até o último centilo. Então aqueles que estão sofrendo estão em melhores situações, embora aparentemente pensemos que não, mas estão, porque estão resgatando, e os outros estão criando tantas dores, Senhor, para o seu futuro. Por isso pedimos a misericórdia para todos eles, porque também são nossos irmãos. Pedimos-te, Senhor, que os teus mensageiros amigos derramem sobre toda a humanidade e a nossa Mãe Santíssima, que é a mãe de todos nós, os sofredores, que nos ajude a todos a colocarmos nos nossos corações o amor, a que lutemos com todas as nossas forças contra o egoísmo, contra a ganância, Senhor, o poder, para sermos mais humildes, mais simples. Assim nos deste o exemplo também, Senhor, e sermos mais fraternos para com todos, sem exceção, para que a mudança comece de facto em cada um de nós, nos nossos corações, no nosso dia a dia, e assim todos juntos neste propósito, unidos neste ideal, nós ajudaremos em que a Terra se transforme num mundo de regeneração mais breve do que possamos imaginar, com menos dores, com menos sofrimentos. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa todas as falanges da luz e do bem que andam nesse socorro, e que a tua paz reine na terra, Senhor, para jamais haverem guerras. Que assim seja. Página 4. Vamos chorar no andar do próximo, te encontrar, te louvar e te amar. Dá-nos força e entendimento para mitigar o lamento, o sofrimento dos irmãos.
para caminhar e seguirmos lado a lado com Jesus. E chegamos assim ao final do nosso Evangelho no Lar. É a altura agora de bebermos a nossa água fluidificada que colocámos no início da reunião. Aproveitar o ambiente, a harmonia no lar, para podermos continuar em diálogo com os nossos familiares. E não esquecer que estaremos de volta amanhã, pelas 20 horas, com mais uma palestra da nossa associação, e na sexta-feira também, pela mesma hora, com outra palestra. Desejamos a todos um resto de bom dia, muita paz e que Jesus nos abençoe.